No dia 27 de abril de 2021, quando a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia foi instalada, o Brasil contabilizava 14.369.423 casos de Covid. Desses, 391.936 pessoas foram a óbito. O coeficiente de letalidade era 2,73%, superior, portanto, à média nacional, que era de 2,1%. Naquela data, tínhamos 1.832 óbitos por milhão de habitantes, o que colocava o Brasil em 14º lugar do mundo nesse quesito. Na data em que esta proposta de relatório, e continua, para que todos saibam, sendo apenas uma proposta de relatório, apesar do esforço que todos nós fizemos ontem, convidados pelo senador Tasso Gereissati, para conversar um pouco sobre os diferentes aspectos contidos nessa proposta. E eu queria começar falando dos avanços que nós verificamos graças ao esforço de todos e à condução do senador Tasso Gereissati. Nós procedemos de antemão a algumas alterações, né? Retiramos o crime de homicídio, nos rendemos aos argumentos técnicos e indiscutíveis do senador Alessandro Vieira. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que a posição do Alessandro, tecnicamente defensável, é a posição deste relator e desta comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos retirando o crime de homicídio, e retomarei a leitura, e, na oportunidade, nós sugerimos a caracterização da forma qualificada do crime de epidemia com resultado morte, artigo 267, que pode se dar, foi a discussão que se verificou, muito boa por sinal, de forma culposa, como também de forma dolosa. E retiramos o crime de genocídio contra indígenas. Havia, evidentemente, que dúvida com relação à caracterização da conduta e à conceituação do próprio crime, não é? E, em seu lugar, a comissão decidiu que nós indiciaríamos o senhor presidente da República por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas. E retiramos também, como um acordo, o nome do pastor Silas Malafaia, da relação daqueles cujo indiciamento serão propostos pela Comissão Parlamentar de Inquérito para a continuidade da investigação no Poder Judiciário e na Procuradoria-Geral da República. Na data em que esta proposta de relatório foi elaborada, menos de 6 meses depois, os números estão, senhor presidente, senhores senadores, completamente mudados. A quantidade de casos confirmados cresceu 50,6%, chegando a 21.644.464. O número de óbitos cresceu proporcionalmente ainda mais, com 53,9% de aumento, alcançando 63.221 óbitos no total. O número de óbitos por milhão de habitantes também subiu. Foram 53,9 de acréscimo no período, fazendo o número saltar para 2.819 óbitos por milhão de habitantes, e a posição relativa do país, que era 14ª no mundo, subiu para a vergonhosa e indesejável 7ª colocação.
Esses dados mostram a relevância estratégica da CPI da pandemia, que buscou identificar as responsabilidades e apontar falhas no enfrentamento à pandemia, que, no caso do Brasil, saltam aos olhos mais desatentos. Tamanha a magnitude dos números a demonstrar o descontrole da doença em nosso território. Após 6 meses de intensos trabalhos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras. Identificou-se que o gabinete paralelo era composto por médicos, políticos e empresários. O grupo, que não tinha investidura formal em cargos públicos, prestava orientações ao excelentíssimo senhor presidente da República sobre o modo como a pandemia da Covid-19 deveria ser enfrentada e participava de decisões sobre políticas públicas, sem que fossem observadas as orientações técnicas do Ministério da Saúde. O fato de não integrarmos os quadros da administração pública, além de atrapalhar o planejamento e a execução dos trabalhos de combate à Covid-19, servia para ocultá-los e dificultava sua responsabilização pelos atos praticados. A CPI também pôde concluir que um dos principais objetivos do gabinete paralelo era o aconselhamento do presidente da República para que fosse atingida a imunidade de rebanho pela contaminação natural no Brasil. Essa estratégia levou o presidente Jair Bolsonaro, por um lado, a resistir obstinadamente à implementação de medidas não farmacológicas, tais como o uso de máscara e o distanciamento social, e, sobretudo, a não conferir celeridade na compra de imunizantes, mas em sentido oposto, a dar ênfase à cura via medicamentos por meio do chamado tratamento precoce, visando ao atingimento da imunidade de rebanho pela contaminação. Senador Rogério Carvalho, o governo federal, em particular o presidente Jair Messias Bolsonaro, com o uso da máquina pública, de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com sua rotina, sem alertar para as cautelas necessárias, apesar de toda a informação disponível apontando o alto risco dessa estratégia. A ênfase do governo foi em proteger e preservar a economia, bem como em incentivar a manutenção das atividades comerciais, inclusive com propaganda oficial, apregoando que o Brasil não poderia parar. Outra bandeira do governo federal, durante
a mais grave crise sanitária que assolou o país, senador Fernando Bezerra, com a chegada da Covid-19, foi a defesa incondicional e reiterada do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, bem como de outros fármacos, como a ivermectina e a azitromicina, mesmo após estudos científicos, a OMS e outras autoridades sanitárias em todo o mundo demonstrarem a ineficácia desse tratamento. Tal defesa permaneceu, inclusive, no decorrer de 2021, quando o mundo já abandonara tal tratamento desde meados de 2020, até mesmo na recente exposição do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas, atuando assim a opção levada a cabo, sobretudo pelo chefe do Executivo Federal, contribuiu para a aterradora tragédia na qual centenas de milhares de brasileiros foram sacrificados e outras dezenas de milhões foram contaminados, muitos ainda sequelados. Especialistas internacionais concordam sobre o fracasso e a incapacidade do presidente brasileiro em lidar com a pandemia. Com efeito, a insistência no tratamento precoce, em detrimento da vacinação, aponta para o presidente da República como o principal responsável pelos erros de governo cometidos durante a pandemia da Covid-19, já que foi corretamente informado e orientado pelo Ministério da Saúde e, mesmo assim, agiu em contrariedade à orientação técnica, desprezando qualquer alerta que se contrapusesse às suas ideias sem fundamento científico ou simplesmente demitindo os técnicos responsáveis por essas alertas. A veiculação de notícias falsas, as conhecidas fake news, contribuíram para que o objetivo negacionista fosse alcançado. Nesse ponto, a Comissão Parlamentar de Inquérito apurou que não apenas houve omissão dos órgãos oficiais de comunicação no combate aos boatos e à desinformação, como também existiu forte atuação da cúpula do governo, em especial do presidente da República, no fomento à disseminação de fake news, que, pelo que observou essa comissão parlamentar de inquérito, também mata e matou no Brasil muitas pessoas cujas mortes poderiam ter sido evitadas. As notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus envolveram diversos tópicos, como a origem do vírus, com ataques xenófobos à China, a oposição infundada ao isolamento social, a divulgação de que o Supremo Tribunal Federal teria proibido o governo federal de atuar no combate à pandemia, o incentivo ao tratamento precoce, a desinformação sobre o número de mortes pela Covid-19, a contestação sobre a eficácia do uso de máscaras e, por fim, a propaganda anti-vacina. As consequências dessas ações, como todos acompanharam, e essa comissão parlamentar de inquérito verificou muito mais, foram trágicas. A propagação das notícias falsas gerou um clima de desconfiança na população, incentivou as pessoas a agirem com leviana normalidade, fato que gerou uma exposição perigosa e desnecessária ao novo coronavírus e, consequentemente, contribuiu para a perda de vidas adicionais durante a pandemia. A falsa sensação de segurança, desencadeada por informações inverídicas, contribuiu, senador Randolfo Rodrigues, decisivamente para o aumento do número de infectados e mortes.